Da nossa mensagem é amor soberano, incondicional e indizível. O texto que nós vamos meditar encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ler a princípio o versículo 6. E o texto desta carta diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Queridos irmãos, diante deste texto de Romanos, nós podemos, de forma sintética, mostrar aqui o amor como bênção da aliança, visto que Deus, o Deus dessa aliança, Ele é a fonte deste amor, que uma vez que, habitando Ele em nós, o Senhor em nós, e isso acontece por meio do Seu Espírito Santo, Ele vai preencher, Ele vai, como diz o apóstolo Paulo, Ele vai nos encher, e encher o coração, o nosso coração, com o seu amor. E este amor, ele é provado de uma forma inconteste pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, uma morte que foi prometida, uma morte que foi pré-anunciada, uma morte, queridos, sacrificial e substitutiva, e uma morte que nos livrou da morte e da inimizade, nos dando plena e absoluta segurança da nossa salvação e da vida eterna. O amor de Deus, queridos, ele encheu os nossos corações e o fez de forma ilimitada. Portanto, todo pecador que invoca o nome do Senhor, então Deus derrama sobre ele da sua graça. E Deus, ele não oferece somente a ponta do seu dedo quando esse pecador o invoca, mas ele estende graciosamente a sua mão de graça. A todos quanto confessam a nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Deus estabelece uma aliança perpétua, uma aliança eterna, uma aliança para sempre e outra, de uma vez por todas. E quando o pecador, ele então é justificado dos seus pecados, e isso mediante a sua fé na obra redentora, que foi realizada, que foi consumada em Cristo lá na cruz, é o mesmo que dizer que o amor de Deus, ele veio sobre nossas vidas, e desse amor o Senhor nos encheu, nos preencheu. O Espírito, queridos, o Espírito de Deus, ele derrama o amor do Senhor em nós, e também por nosso intermédio ele espalha esse amor. E somos salvos através da morte sacrificial de Cristo, e não somente pela sua morte, mas também por sua vida, quando o poder glorioso de sua ressurreição vem atuar em nossas vidas. Assim, uma vez que fomos justificados, portanto, reconciliados, nós então experienciamos e vivenciamos o seu amor incondicional, um amor que é indizível, um amor que é estrondoso, que é maravilhoso, que é glorioso. Não há, queridos, como ser humano, não há como ele possa ter uma ideia
da grandeza e da profundidade imensurável do amor de Deus por sua vida. Ele tem a ideia exata sobre esse amor, é impossível que cada um temos, exceto que muitas vezes exceto que o Espírito Santo, me perdoe, vem ali mostrar a imensidão desse amor. Mas ainda assim, nós não conseguiremos dimensioná-lo, de tão grande ele é, de quão misericordioso ele é, de quão compassível é esse amor. Um pecador incrédulo, ele poderá ouvir milhares de vezes sobre o Evangelho de Deus, sobre seu imensurável e incondicional amor na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas se o Espírito Santo de Deus, ele não adentrar o seu coração, ele jamais será afetado, ele jamais será impactado por tão leal e inigualável amor. Ao recebermos o Espírito Santo, isso ocorre de uma vez por todas, ou seja, isso é para sempre. E o seu amor, então, é derramado dia após dia sobre nós. Portanto, é completamente incompatível que um pecador crédulo, que um pecador que foi justificado, que um pecador que é salvo, venha esquecer-se de quão grato ele deve ser a Deus todos os dias de sua vida. É incompatível, é ilógico. Aquele que de fato experienciou e experimentou deste amor, possa esquecer, possa deixar de ser grato, possa abster-se da presença desse Deus, possa negligenciá-lo, possa negligenciar as suas ordenanças, os seus estatutos, o seu propósito. É incompatível. Então, diante do que expomos, eu quero ver com vocês algumas verdades que o texto em Romanos, exatamente nesse capítulo 5, compreendendo do versículo 5 ao 11, ou melhor, do 6 ao 11. Vamos ver o que esses versículos têm a nos falar. E com toda certeza, seremos aqui, se absolvermos a palavra de Deus, seremos completamente edificados e sairemos daqui alegres, cheios de muito júbilo em nossas vidas. E a primeira verdade é que Deus derrama seu amor sobre os que o invocam. Contudo, não há mérito, não há merecimento por isso. Queridos, Deus nos ama e isto é um fato absoluto, visto que Ele nos concedeu a presença de seu Espírito Santo, a fim de encher nossos corações com o seu amor. Contudo, esse amor, ele reflete exatamente o fato de Deus enviar Jesus para morrer na cruz pelos fracos e míseros pecadores que nós somos. A cruz em nenhum momento ela é a origem do amor de Deus. A cruz, ela não é a causa do amor de Deus. Mas a cruz é exatamente o resultado, é o fruto desse amor, do amor de Deus por todos nós. Tenhamos em mente e nos esforcemos para que jamais venhamos esquecer da condição primária daqueles por quem Cristo entregou sua vida com amor, do seu estado primário. Veja o versículo 6, vai dizer: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Quando o apóstolo usa o termo quando estávamos completamente desamparados, aqui tem o significado que a oferta do Senhor, sua oferta sacrificial e sua ardente
paixão, alcançou pessoas que estavam num estado de completa fraqueza, de uma fraqueza plena e absoluta, ou seja, estavam plenamente separados de Deus, como diz Romanos 3:23, estavam aquém do padrão da glória de Deus, estávamos completamente sem comunhão com o Senhor, estávamos completamente entregues, vendidos e rendidos de forma catastrófica, desastrosa, às nossas próprias imundícies, às nossas próprias paixões, a uma mente reprovada, e não somente vivíamos isso, mas também nós incentivávamos outras pessoas a viver as mesmas coisas. E dessa forma, éramos completamente incapazes de estabelecermos uma vida de comunhão com Deus. Incapazes. E quando analisamos de forma sincera e verdadeira a nossa fraqueza, ou seja, a nossa completa impiedade, as nossas maldades, então temos a compreensão tanto da necessidade, da carência de sermos salvos pelo amor de Deus, quanto também temos a compreensão excelsa, sublime, da prova do amor de Deus por nós. É somente assim que teremos convicção, plena convicção, de nosso caráter completamente depravado e deplorável, e consequentemente o quanto somos nós todos, sem exceção, merecedores da ira e da ira de Deus. E somente assim nós perceberemos que o amor de Deus, ele não trata de algo mecânico, ele não é algo superficial. O amor de Deus, para ser uma verdade em nossas vidas, meus irmãos, antes ele deve ser entendido que ele, o Senhor, nos amou ainda sendo nós pecadores. É preciso entendermos isso. É preciso entendermos e jamais nos esquecermos. Assim, pelo fato de que Deus nos amou primeiro, quando nós ainda vivíamos na miséria desgraçada do pecado, é que o amamos. Só assim nós o amamos. Quando há esse entendimento, esse amor, ele não trata de um amor complacente, não é um amor tolerante, indulgente, condescendente, não é. Mas é um amor que ama, motivado tão somente na bondade e bondade soberana de Deus. É porque ele quer nos amar, é porque ele decidiu nos amar, e não porque merecíamos ser amados por ele. Não há quem mereça esse amor, não há um sequer. O próprio Senhor diz em sua palavra: olha do alto dos céus para a terra, e diz ele: não vejo um justo sequer. Não vejo, ou seja, não vejo um sequer que mereça o meu amor. Um sequer. Jesus, queridos, ele não foi à cruz morrer por alguém que merecesse o amor dele, o amor de Deus. Neste texto, Paulo diz como estávamos. Neste texto, Paulo diz quem éramos, e provando que em nada merecemos tão profundo amor. Paulo diz no versículo 6, estávamos completamente desamparados. Paulo diz no versículo 8 que nós éramos pecadores. E Paulo diz no versículo 10, vejam bem, que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E aqui está a nossa
deplorável condição humana. Nós merecíamos a condenação eterna diante do juízo de Deus. Porém, de forma gratuita, de forma graciosa, Ele soberanamente derrama sobre nós o seu grandioso amor. É um amor excepcional. Deus amou imensuravelmente aqueles que estavam e que estão na alça de mira da sua ira. Ou seja, Deus ama sem qualquer motivo. Deus ama sem qualquer justificativa para amar. Deus ama apesar de quem somos. Ele assim mesmo ainda nos ama. Assim, meus irmãos, Cristo, como diz Paulo, veio na hora certa. Ou seja, Cristo veio no tempo predeterminado por Deus. Ele veio nos visitar na terra, como cantamos já hoje à noite. Ele veio a fim de morrer pelos desamparados. Ele veio a fim de morrer pelos pecadores que invocaram o seu nome. E invocar está longe de tão somente por uma veia emocional levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus, como se fosse um ato de simples e superficial religiosidade. Invocar vai muito mais além que isso. Invocar vai reconhecer primeiro quem nós somos e segundo quem Ele é. Reconhecemos quão pecadores, indesculpáveis nós somos e quanto ofendemos a sua santidade. E mediante disso, aí sim, nós invocamos um Salvador, clamamos por um Salvador, para que sejamos completamente perdoados dos nossos pecados. E isso por meio de uma fé que não crê somente na boca, mas de todo o seu coração. Invocar o Senhor é algo muito profundo. Assim, e queridos, diferente de como muitos imaginam, em hipótese alguma, Cristo veio morrer pelas pessoas boas, mas Cristo veio morrer pelos pecadores. Não havia em nós nada que nos colocasse como dignos da presença de Deus, absolutamente nada. Éramos completamente desprezíveis. Entretanto, mesmo assim, como o apóstolo Paulo fala, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, morreu por nós. Tal atitude de amor, expressada por Deus em seu Filho à humanidade, foi um ato singular, ímpar, exclusivo e inigualável. Todos nós, via de regra, nós temos nossas vidas por preciosas. Portanto, muito dificilmente, eu acredito, muito dificilmente lançaríamos mão das nossas vidas em favor de alguém vil e indigno como nós éramos. Quem daria sua vida por um ladrão? Quem de nós daria sua vida por um assassino? Quem de nós daria sua vida por um prostituto ou uma prostituta? Quem de nós daria sua vida por um estuprador ou coisa parecida? Quem de nós daria a vida um pelos outros aqui? Quem de nós? Por muito menos. Não queremos nem olhar muitas vezes na cara das pessoas.
por muito menos queremos devolver mal com mal, confrontando e sendo oposto ao que a Bíblia nos diz que façamos, que paguemos mal com bem, que abençoemos quem nos amaldiçoa. Quem daria sua vida? Eu creio que ninguém. E se formos bem sinceros, muito possivelmente não morreríamos nem por alguém justo, que achássemos que ele é justo. É bem possível que até morrêssemos em algum tipo de circunstância bastante extrema. No caso de um homem bom, no caso de uma pessoa por quem nutrimos algum tipo de afeição amorosa e de bem-querência. Podíamos até morrer por um filho, num momento tal como esse. Podíamos morrer por um parente, por um pai ou por uma mãe. E quem sabe até mesmo um amigo. E podemos até morrer por uma boa causa. E assim o apóstolo Paulo fala buscando exatamente comparações terrenas para o amor de Deus na pessoa de Cristo. E ele diz no versículo 7: é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos os seus violentos ofensores. Quando nós ofendíamos a sua santidade. O apóstolo, em contrapartida a algum tipo de comparação humana e terrena ao amor de Deus, ele fala quanto ao agir do Senhor com Cristo, como algo inimaginável, como algo que não passa nas nossas mentes, como algo que não tem como nós imaginarmos de alguma forma, como algo incapaz de entrar no coração do homem por si só, se antes o Espírito de Deus não nos falar. Como diz o próprio apóstolo aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Onde ele repete aqui um texto tão maravilhoso de Isaías. E a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A importância do Evangelho é o sacrifício de Cristo pelo pecador. E este sacrifício é a prova inquestionável do amor de Deus. Se há algo que não deve sair da mente de um salvo, repito, de um salvo, é o preço que foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo por sua salvação. Este jamais pode tirar seus olhos da cruz. Aquele Jesus, que era Deus, achou-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se servo a fim de obedecer o que era a vontade do Pai, para que o Filho morresse a morte humilhante de cruz. A morte de Jesus, o Filho de Deus, é a essência do Evangelho, é o âmago do Evangelho. É verdade, é escândalo e loucura para os que perecem, para os que estão morrendo em seus próprios pecados. Mas para os que creem, para aqueles que são salvos, este Evangelho
é poder glorioso do amor soberano, incondicional e indizível de Deus. Muitos quanto exprimem dizer que amam, quando falam que amam, geralmente o fazem por meras palavras. E sendo assim, não há atos probatórios que evidenciem, que provem que aquele que diz amar de fato ame. Diferentemente é Deus. O seu amor pelo ser humano é um fato inconteste. É um acontecimento histórico. Existe prova cabal, plena e probatória do amor de Deus. E ela está consistida no fato da cruz de Cristo. Entendamos então, queridos, que o amor de Deus não é da boca para fora, não é só de boca, não é só de conversa, não é só de fala, não é só de um tipo de filosofia, não é só de um tipo de sentimento barato e hipócrita. Esse amor, queridos, ele é provado, é testemunhado, é testificado em uma ação consumada. Consumada. Ele não apenas disse, vou te amar, mas ele deu-se em amor. Ele, na sua conversa com Nicodemos, quando diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quando ele expressa aquilo, ele consome aquilo. Aquilo é consumado, aquilo é realizado. Na cruz, no Gólgota, aonde ele morreu pelos pecados de todos que creem. Ele não fica só na conversa, ele não fica só na fala, mas o seu amor, ele é provado na sua morte e no seu sacrifício, na cruz do seu Calvário. Deus deu seu Filho. Deus deu tudo. Ele deu tudo de si. Deus deu a si mesmo. E Deus, queridos, ao nos amar, Ele não está amando quem o ama, mas Ele está amando aqueles que lhe rejeitaram. Ele ama os seus inimigos, porque é o que nós éramos antes de conhecer a Cristo, inimigos de Deus, e ainda assim Ele nos amou. A segunda verdade que esse texto vai nos mostrar é quanto à alegria em Deus, exatamente pela certeza da salvação. O versículo 9 diz, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se temos a convicção da justificação dos nossos pecados, mediante nossa fé em Jesus, não haverá dúvida em nossos corações, em nossas mentes, que seremos salvos da ira de Deus no dia do seu juízo. Não vai ter dúvida. Há pessoas que são perguntadas, que a elas são inquiridas, que a elas são feitos questionamentos se elas creem de fato que Jesus é o Filho de Deus e que Ele foi enviado para morrer, sua morte de cruz,
como propiciação, ou seja, como pagamento, como sacrifício pelos nossos pecados. E quando nós perguntamos isso a muitas pessoas, estas respondem que creem assim, que entendem que é dessa forma. E então, tendo fé nisso, finaliza-se as perguntas com uma última pergunta. Se você então crê nisso, você então crê que você foi justificado do pecado, dos seus pecados. Você foi perdoado dos seus pecados. E, portanto, você crê convictamente, absolutamente que você está salvo. E a resposta de muitos que são perguntados sobre essas questões, a resposta é: eu não tenho certeza. Deus é quem sabe. Eu não sei se alcancei tal condição. Eu não sei se sou salvo ou não. Se cremos que Cristo derramou seu sangue na cruz por nós, para que assim sejamos salvos da nossa condenação de pecado, ou seja, salvos da ira de Deus, isso implica que nós fomos justificados e não há mais condenação sobre nossas vidas, nenhuma mais. O acusador de nossas vidas não pode mais nos acusar. Se diante disso afirmamos que não temos a certeza, isso está implicando dizer que a fé que dizemos ter não é uma fé verdadeira, não é uma fé salvífica, mas é uma fé superficial, é uma fé ilegítima, é uma fé inútil, que não serve para nada, exceto para nos enganar quanto a ser um crédulo pecador. Paulo está aqui nos dizendo que se cremos no sacrifício de Jesus, se temos convicção que fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus, muito mais certeza, muito mais convicção teremos que seremos salvos da justa ira de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Que se uma afirmação é verdadeira, ou seja, que eu fui perdoado dos meus pecados, que eu fui justificado, fui redimido dos meus pecados, se isso é uma verdade, muito mais verdadeiro será a outra afirmação. Se crermos em Cristo como nosso justificador, não podemos, em hipótese alguma, duvidar da nossa salvação. Mas devemos ter convicção dela. Uma vez justificado, certamente glorificado. Uma vez justificado, sem dúvida alguma, já está salvo. E Paulo continua e diz: pois se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Queridos, fomos justificados pelo sangue de Jesus, declarados justos diante de Deus. Dessa forma, fomos reconciliados. E esta reconciliação, ela vai implicar, ela vai resultar em um relacionamento de estreita intimidade. Pois aquele que morreu por nós, ele ressuscitou e vive está. Então não temos como nos relacionar com mortos. Portanto, Jesus, ele não só morreu por nós, mas ele vive para nós. Ele nos justifica diante de Deus.
mas ele ainda intercede continuamente junto a ele. Ele assuntou os céus e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por aqueles quem ele salvou, quem ele justificou. Jesus exerceu seu ministério na terra e Jesus continua a exercer o seu ministério no céu. Se a morte de Jesus teve o poder bastante e suficiente para nos salvar, quanto mais a sua vida terá poder ainda muito maior para nos guardar e nos guardar até o fim. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 32, o apóstolo diz: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O poder da morte e a força da ressurreição de Jesus, elas atuam de forma harmônica. Quando todos os seres humanos sem forças, fracos e perdidos, precisaram e precisam de serem salvos por um substituto perfeito, um substituto sem mácula e sem pecado, o Deus Criador de todas as coisas do universo, ele não reteve o seu tesouro mais valioso, mais precioso, ele não reteve. Antes, ele o entregou, ele entregou o seu filho e o entregou a uma morte escandalosa e vergonhosa no lugar de todos esses pecadores. O seu filho foi entregue a esta morte, queridos. E a lógica está clara e evidente, pois se Deus deu o seu melhor, a maior e melhor de todas as dádivas, de todos os presentes, como Ele vai nos negar as demais coisas de ínfimo e de menor valor? Se absolutamente nada impediu ao nosso Senhor de nos conceder a salvação, como pode passar de alguma forma em nossa mente que o Senhor irá nos abandonar, que o Senhor pode ter nos deixado? Como o apóstolo Paulo diz, acaso Ele não nos dará todas as outras coisas? O pregador irlandês Mackintosh, ele diz de forma maravilhosa quanto a esta declaração de Paulo, ele fala o seguinte, e veja se isso não é verdade em nossas vidas muitas vezes, e precisamos estarmos sendo confrontados pela palavra de Deus, para nos lembrar da grandeza do seu amor por todos nós, diante de tão pequenas coisas que achamos que o Senhor não irá nos favorecer, não estará do nosso lado, não estará ao nosso lado, não estará cumprindo o que Ele prometeu: estarei convosco até o fim. Olha o que Mackintosh diz. A incredulidade pergunta quem? A nós mesmos. Como Ele nos dará? Ou seja, como Ele vai te dar isso? Aí a fé pergunta a nós também, nos confrontando. Como Ele não dará se Ele lhe deu tudo? Como Ele não dará? Como Ele não estará junto? Como Ele não estará ao seu lado? Como Ele não estará dentro do seu deserto? Ele pode até não livrar do deserto, mas Ele está no deserto com você. Ele pode até não livrar do perigo, mas Ele estará com você no perigo.
nossa incredulidade e pergunta: como é que ele vai fazer isso? Mas nós temos que olhar para a nossa fé, a fé que foi capaz de consumar essa salvação sobre nossas vidas. A fé que o próprio Senhor nos deu. Ela vai nos inquirir e perguntar: como é que você vai olhar para a sua incredulidade? Olhe para a sua fé, porque afinal de contas, como é que Ele não vai te dar? Como é que Ele não vai te ajudar? Como é que Ele não vai estar ao teu lado? Afinal, quando éramos inimigos de Deus, Cristo morreu em nosso lugar. Cristo ressuscitou. E Ele está vivo. E se quando nós éramos inimigos, Ele morreu por nós. E agora, depois que Ele morreu por nós, que nos redimiu, que nos salvou, que nos justificou, aonde passamos do estado agora de inimigos para amigos, sendo Ele então e sendo nós agora amigos dEle, Ele não fará todas essas coisas. E Paulo ainda mais enfatiza a alegria em Deus. A alegria em Deus que um salvo deve ter. O versículo 11, quando ele diz: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Se temos de fato a certeza da nossa salvação, não existe nada nessa presente era que possa nos tirar a alegria em Deus. Se há alguma coisa que nos deve encher de alegria e de ânimo, isso é o céu, queridos, e não esse mundo. Deus deve ser o nosso maior prazer. Deus deve ser o nosso maior anelo, o nosso maior desejo. Deus deve ser a nossa maior vontade. Se ambição nós temos, Deus deve ser essa ambição. Ele deve ser o nosso maior propósito, maior do que qualquer outro que você possa imaginar para a sua vida. Tenha planos, planeje sua vida. Coloque diante de Deus. Estude, trabalhe, ganhe, prospere. Mas faço-me agora o direito de falar as palavras do meu querido pastor Renan Dias. Só não perca Deus de vista. Só não deixe que Ele pare de ser a sua primeira ambição, o seu primeiro propósito, as primícias da sua vida. Não deixe. A nossa alegria deve estar em Deus e não nas bênçãos que Ele pode nos dar. Ele pode me dar hoje um carro? Pode. Mas amanhã esse carro pode não existir. Ele pode me dar um bom casamento? Pode. Mas talvez esse casamento um dia não prospere. Ele pode me dar a formação no meu curso? Pode. Ele pode me dar tantas outras coisas. Mas o que devemos fundamentar a nossa alegria é no que de fato Deus significa para nós. O Deus que nos amou, ainda sabendo quão miseráveis e cínicos pecadores que nós somos. Um crédulo pecador que tem sua convicção de fé em Cristo, que sabe o que Ele fez em sua vida,
que sabe o que ele era e o que ele é hoje. Este não se relaciona com Deus de forma interesseira, como muitos têm feito. Que busca Deus quando quer as coisas, que busca Deus quando está doente, que pede oração e ora quando assim está. Eu sei que dentre algumas coisas que ocorrem em nossas vidas, as lutas, as dificuldades, os conflitos, as nossas fraquezas, as nossas demandas, é que nos incita muitas vezes a estar em constante oração. Mas devíamos nos envergonhar, devíamos ficar com a cara vermelha, de vergonha, quando tudo vai bem e paramos de orar, e paramos de buscá-lo, e paramos de falar nele, paramos de pedir oração e tantas outras coisas. Isso parece mais uma atitude de completos interesseiros, que julgam, que se dizem amar a Deus, mas com amor completamente interesseiro. Um amor de boca, um amor somente de fala, mas não um amor que é expressado e provado no seu viver e nas suas atitudes. Volto a dizer que um crédulo pecador, um salvo, aquele que experimentou do amor de Deus, aquele que sabe o que Ele fez em sua vida, aquele que sabe quem era e quem agora é, ele não pode se relacionar com Deus como interesseiro. E quantos são assim? Por esses dias, aliás, foi hoje mesmo, falando com um pastor, colega meu, ele disse, olha, a gente fez isso, foi ali, foi acolá, falamos do projeto, pregamos o evangelho, mas que tristeza, Sérgio, que povo interesseiro. E quantos são os que no dia de hoje pediram oração por puro interesse? Quantos foram hoje e quantos dia após dia começam a frequentar a igreja por puro interesse? Muitos são parecidos com aquela multidão que estava no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, que estão diante do Senhor, somente pelo comer e pelo beber, pela provisão, pela prosperidade, e nada além do que isso, e não por tudo quanto Ele nos deu, e Ele nos deu tudo. Talvez esses sejam interesseiros porque nunca receberam de Deus o tudo dele, o seu Filho Jesus Cristo. Mas que não sejamos assim. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Um verdadeiro crédulo pecador, aquele que foi justificado e que foi salvo, mesmo que todos os bens venham lhe faltar nesta vida, ainda assim ele vai exultar, ele vai regozijar, ele vai se alegrar no seu Senhor. Este irá se encher de uma alegria indizível no seu Deus, afinal é o Deus de sua salvação, que o amou de forma soberana e incondicional. Os salvos, pelo fato de terem sido amados como foram, sendo agora habitados pelo Espírito Santo,
sabendo que como pecadores impenitentes não mereciam serem amados. Entretanto, Deus, de forma soberana, de uma forma inigualável, os amou enviando Cristo para morrer por eles. Estes se alegram em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio dele receberam reconciliação. Estes agora, sabendo que haverá o dia do juízo final, eles esperam esse dia, mas esperam sem medo algum. Sabe por quê? Porque o amor pelo qual for amado lançou fora todo medo. Eles agora esperam com alegria. Eles agora esperam esse dia do juízo, cheio de confiança, cheio de muita felicidade, com o coração repleto e transbordante de amor e amor grato. Precisamos alertar muito sobre isso. Como compartilhei com vocês no dia de hoje, sobre a morte do empresário Silvio Santos. Um homem que de fato fez história no mundo e em especial em nosso Brasil. Como dono de uma rede de televisão, de um programa que alcançou gerações. E isso só mostra uma coisa, que essa vida que muitos estão procurando vivê-la, como se essa vida fosse a vida que Deus quer para todos, essa vida neste mundo, essa vida passageira, efêmera, rápida, eles possam refletir sobre isso, porque a vida tem seu tempo, a vida tem seu vencimento. Como diz Tiago, ela é como uma névoa no amanhecer, logo desaparece. Estamos hoje, amanhã aqui não estamos mais. E a Bíblia nos reflete a pensar sobre outra situação. Da morte não há aqui quem escape. E também não há quem escape de estar diante do Senhor, de Deus, no dia do juízo final, aonde Ele julgará vivos ou mortos. Não há quem escape. A questão, esse amor incondicional, glorioso, soberano do Senhor nosso Deus, nós o conhecemos de fato. Ministério de Louvor. Que possamos esperar por esse dia do juízo final, cheios de alegria e de confiança. Agora, enquanto esse dia não chega, como lavados e remidos, como salvos, você pode dar um amém para dentro do seu coração. Você é salvo? Dê um amém para dentro do seu coração, se quiser, ou se quiser expressar, amém. A gente precisa esperar esse dia do juízo, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, com alegria e confiantes, desejosos que esse dia chegue, quem sabe até hoje. Mas não podemos esperar parados, estáticos, como paralisados. Não. Sentados em banco de igreja, vindo um culto ou outro perdido, e achando que isso aí já está bom demais, já é viver Cristo. Não é. Não podemos esperar sentados num recinto vazio, onde nada acontece e nada se faz. Ao contrário, estes salvos agora vivem se movendo, ou pelo menos deviam viver se movendo. E quando falo se movendo, não é indo ao trabalho, indo à faculdade, ao colégio, ao supermercado fazer feira. Não são isso que eu estou falando, não. Correndo de bike.
ou fazendo Cooper. Não é isso. Devem ver se movendo. Se movendo como? Cumprindo os propósitos de Deus, como salvos e remidos que são. Cumprindo os propósitos de Deus, como nascidos de novo que são. Cumprindo os propósitos de Deus, como novas criaturas que são. Cumprindo os propósitos de Deus, como aqueles que foram reconciliados por meio de Cristo Jesus, reconciliados com Deus. Quando dantes viviam separados, eram inimigos e estavam debaixo da sua ira, mas agora, como reconciliados, devem se viver movendo, cumprindo os propósitos de Deus. E como reconciliados, estes têm a responsabilidade de exercer a função e o ofício dado por Deus, elevado por Deus, como embaixadores de Cristo. Do ministério que o Senhor deu ao salvo, a mim e a você, se assim você entende que é um salvo. Ele lhe deu o ministério da reconciliação na vida de muitos outros pobres, desamparados e perdidos, como nós um dia éramos. Estes que carecem conhecer do amor de Deus, como um dia nós não havíamos ainda conhecido. Lembremos, meus irmãos, que aquele que prometeu, ele é fiel. Lembremos que nós não fizemos nada para recebermos a salvação. De graça, eu dei o meu amor a vocês. Vocês não me amaram, eu amei vocês antes. Então amem também as almas perdidas que precisam ser reconciliadas comigo. E uma vez que eu derramei meu amor sobre vocês, a partir desse momento que vocês desfrutam do resultado desse amor, a salvação de suas vidas, eu os nomeio ministros da reconciliação, embaixadores do meu evangelho, proclamadores das minhas grandezas, aqueles que vivem perdidos nesse mundo como um dia vocês viveram. E eu os achei. Aquele que prometeu é fiel. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. E vive por nós. Ele disse que virá nos buscar.
E eu creio nisso. Você crê? Cristo em breve virá, queridos. Que amor. Que grande amor. Indizível amor. Inigualável. Sublime. Supremo. Soberano. Majestoso. Que amor. Que amor. Que amor esse que Ele nos concedeu. Quão glorioso amor soberano. Ele resolveu amar a mim e a vocês. Não foi nós, Ele. Eu os amarei com meu amor leal. Eu, o grande eu sou. Ninguém o aconselhou a isso. Ele simplesmente, por sua soberana vontade, decidiu algo que dentro do entendimento humano nosso seria completamente ilógico. Como é que eu vou amar um monte de desgraçados tais como esse povo? Mas ele disse: eu vou te amar. E amor, soberano amor. Oh, glória a Deus. Incondicional amor. Tu ama isso? Amor condicional. Eu amo porque sou sua mãe e ele é meu filho. Tu ama Lelê? Condicional. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama, ainda que nós tenhamos passado todo o tempo enquanto não desfrutamos do seu amor, o ofendendo. O ofendendo.